De acordo com o que meus pais me informaram, desde pequeno, desde na fase de formação, que antigamente se chamava primário, né? Hoje já tem uma outra denominação, eu sempre espontaneamente falava com meus pais que eu desejava ser médico. E isso permaneceu ao longo do tempo, durante a minha infância, adolescência, permaneceu, sempre externando essa vontade. Eu era muito convicto, havia dentro de mim uma convicção espontânea de que eu deveria ser médico. E assim aconteceu, e claro que com o apoio de meus pais, né, que deram todo o anteparo, a estrutura, para que eu pudesse então chegar até a universidade e tornar-se médico. E assim estou há 45 anos. Com o apoio de meus pais, né, eu consegui chegar até a universidade, ter a formação médica e posteriormente eu optei em fazer cardiologia. E isso foi muito gratificante porque houve da minha parte uma identificação também muito grande com essa especialidade, uma vez que na cadeira básica na Faculdade de Medicina, a fisiologia foi o que me tocou muito, a fisiologia do aparelho cardiovascular. E eu me identifiquei com aquela forma como os professores abordavam a disciplina, e eu persegui essa afinidade e me tornei cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia 4 anos após ter formado. E exerço a profissão há 45 anos, integralmente aqui na cidade de Salto, né, onde eu mantenho até hoje um consultório aberto e trabalhando ativamente. Esse é um fato muito relevante, porque eu me lembro que quando terminado o internato e depois da formatura e o início da residência médica, eu falava que eu queria vir aqui para Salto, né? E o pessoal falava que você não vai dar certo, você vai querer fazer cardiologia lá, né? E quem realmente consolidou essa minha vontade de permanecer aqui, na cidade que eu nasci, que é aqui, Salto, né? Foi o meu pai, mais uma vez, né? Ele me ajudou a montar, a trazer a Unimed para a nossa região, e ele me ajudou como profissional, já em fase de formação, fase final de formação, quando ele comprou um eletrocardiógrafo para mim. E ele comprou um eletrocardiógrafo portátil, que na época que eu estou falando, na década de 70 do século passado, na época tinha um significado muito grande, porque o Salto primeiro não tinha eletrocardiógrafo. As pessoas que moravam aqui em Salto, para fazer um simples eletrocardiograma, precisavam ir para as cidades da região. E Campinas era a cidade que eles tinham mais preferência de ir fazer um eletrocardiograma. E felizmente, né, com essa participação, essa contribuição do meu pai de me dar de presente um eletrocardiógrafo Toshiba, que eu tenho até o dia de hoje, inclusive com a nota fiscal, está comigo. Ele trouxe muita coisa boa para a nossa cidade de Salto, porque eu trabalhei muito depois que chegou esse eletrocardiógrafo, porque os colegas do pronto-socorro, particularmente na situação de urgência, emergência, pré-cirúrgico ou pacientes internados, eu era muito requisitado, porque o eletrocardiógrafo era portátil, né? E também naquela época, os médicos iam atender os pacientes na residência. Hoje nós temos os serviços multiprofissional de atendimento domiciliar, mas na época, os médicos clínicos iam na residência fazer consulta residencial. E quantas vezes eu era requisitado para ir nas residências, fazer um eletrocardiograma
né, porque havia uma indicação para que isso fosse feito. Então isso foi uma contribuição muito grande para a nossa cidade, né, e eu me tornei então o primeiro cardiologista a morar na cidade de Salto, trazer como um ganho tecnológico o eletrocardiógrafo, que na época, na década de 70, tinha um valor inestimável. Eu acho que essa é uma oportunidade única e eu não poderia perder essa oportunidade de simbolicamente apertar a mão de cada colega médico que ao longo do tempo se identificou, ajudou a construir a Unimed e chegar onde nós chegamos. Quero saudar cada colega, parabenizá-los, né, pelo dia e agradecer pelos momentos de apoio irrestrito que nós, da diretoria da época, a diretoria atual e todas as diretorias da Unimed, que sempre estiveram comprometidos com o ideal cooperativista, o apoio irrestrito desses colegas permitiram o desenvolvimento da Unimed chegar nesse ponto que nós estamos. Mas particularmente eu quero fazer uma homenagem aos colegas todos que estiveram à frente do tratamento da Covid-19. Realmente eu estive várias vezes em unidade de terapia intensiva, eu vi o empenho, a dedicação, né, dos colegas que se debruçaram em cima dessa doença que no início ela não estava muito clara, precisou ser feito um aprendizado muito rápido para que nós pudéssemos dar suporte de vida a esses pacientes. E então os nossos colegas intensivistas, aqueles que estiveram nas enfermarias, nos ambulatórios, nos prontos atendimentos, enfim, os que receberam os pacientes, que trataram dos pacientes, eu quero deixar o meu reconhecimento, a minha homenagem pessoal, desejar a eles muita felicidade. Então, eu agradeço aos médicos, né, que estiveram conosco durante toda essa trajetória, não só a trajetória unimediana, mas a trajetória que nós temos aqui profissional, porque nós temos que nos interagir para poder atender o paciente. Mas particularmente a minha homenagem especial àqueles que estiveram no olho do furacão.